Fala, estudante, tudo bem contigo? Aqui é o Alessandro, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Tem comissão de ensinar a ter alto desempenho para você realizar o teu sonho de ser aprovado em um concurso, vestibular, uma OAB, enfim, aqui você consegue ser aprovado em qualquer coisa se você seguir o método de alto desempenho. Esse vídeo é uma série de 3 vídeos que eu estou fazendo sobre a reforma administrativa. Esse tema está tirando aí o sono de muitos estudantes. E não só estudantes, também vários cursinhos, mas essa parte a gente deixa para lá. O vídeo de hoje é o segundo, então você precisa assistir o primeiro vídeo, onde eu fiz uma análise do texto da emenda constitucional, passando ali toda os artigos, incisos, as mudanças que vão ocorrer, interpretando ali e fazendo uma análise dos artigos. É muito importante você assistir para entender realmente a proposta. No vídeo de hoje, que é o segundo, se você não assistiu o primeiro, assista, que é importante, vou deixar um link aqui em cima. Hoje nós vamos trabalhar quais são os fundamentos da reforma administrativa, qual é o embasamento teórico, inclusive, que eles estão utilizando para propor essa reforma administrativa, quais são os objetivos e, principalmente, qual é a verdadeira intenção para se fazer essa reforma administrativa. E eu também vou falar sobre o maior erro que essa reforma administrativa está cometendo, tá? E por que talvez ela não funcione como o planejado, beleza? Lembrando que nesses vídeos, eles são muito importantes para você parar de ficar sendo papagaio, uma coisa que eu sempre gosto de responder. Ficar assistindo simplesmente o vídeo de alguém que emitiu uma opinião. Você tem que entender o que você está falando para poder falar, beleza? Então, vamos lá. Preparado? Então se inscreva nesse vídeo, se inscreva nesse canal, inclusive, curta esse vídeo se você gostar ao final. A gente sempre vai deixar um espaço aí também para poder tirar dúvidas. Então vamos entender hoje quais são aí os verdadeiros objetivos da reforma administrativa. Vamos lá. Bom, essa primeira parte, o que nós vamos fazer? Todo o texto ali que é enviado para o Congresso, ele tem a parte onde é especificado ali os artigos, incisos, ou seja, o que vai ser alterado, no caso da emenda constitucional, e ele tem uma justificativa, que é uma carta, tá, ali para explicando por que está sendo proposta aquilo. E essa parte aqui é muito importante e tem gente que não lê. Tem gente que não leu nem o texto da lei, né? Nós vamos ler essa parte aqui, vamos entender o que ele está propondo realmente, porque esse é o fundamento, tá ok? Não adianta você ler o que foi proposto lá de forma seca no artigo, você precisa entender o que está por detrás disso, e nós vamos encontrar aqui, fazendo aquela leitura bem objetiva e a análise, e também vou te mostrar aqui um fundamento muito importante, beleza? Então vamos lá, vamos partir aqui para a nossa análise. Bom, aqui, ó, para você ver que até aqui vem o texto, tá vendo que eu estou trabalhando com a parte original, né, do texto. Aqui você tem, e aqui ele vem, ó, tá vendo? Que a proposta vai vir com essa espécie aqui de fundamentação ou justificativa. Vamos lá. Ó, não vou ler tudo, claro, vou tratar aqui dos pontos mais importantes. Então, o objetivo principal que eles querem é maior eficiência, eficácia e efetividade à atuação do Estado. E aqui eles têm um argumento, aqui eles começam a argumentar, né? Que o Estado custa muito, mas entrega pouco. Beleza, isso a gente sabe que é verdade, mas esse argumento ele não justifica essa reforma administrativa, tá? Não justifica. E aí nós vamos entender por que eu vou te falar mais sobre isso aqui até o final desse vídeo, tá ok? Porque a reforma administrativa é a mesma coisa que você falar assim, o Estado custa muito, então você está falando do Estado como um todo, e entrega pouco. Mas será que ele entrega pouco e a causa fundamental disso é o servidor público, porque a reforma administrativa está afetando só o servidor público? Então a gente sabe, você que é cidadão, você sabe muito bem que a entrega pouco não é o cara que está ali te atendendo. O que entrega pouco é a sua rua esburacada. O que entrega pouco é porque você paga muito imposto e não tem saúde de qualidade. E a saúde de qualidade não é por causa se você mexer na carreira do servidor. Não basta você aumentar, por exemplo, o salário do médico, né, ou reduzir, o que for que seja, que vai melhorar a saúde. Não, então isso aqui é um argumento que foi utilizado, é um argumento que a gente chama de, sabe, um mainframe, assim, é uma coisa que todo mundo fala e que
Beleza, isso aqui vai servir para a gente argumentar. Isso aqui não colou para mim. E aí proposta um novo modelo de serviço público, capaz de enfrentar os desafios futuros para entregar os serviços de qualidade à população. Isso aqui, beleza. A gente sabe que tudo sempre vai ter que se modernizar. E eu devo ser o cara assim mais que mais deseja uma reforma, e eu sei da importância pela minha própria formação, mas é aquela história, não adianta às vezes você querer fazer algo para inglês ver, e é isso que a gente vai ter que tomar muito cuidado aqui. Ele fala lá, ó, nesse contexto, a proposta de emenda da Constituição aqui apresentada, que possui como público-alvo não só a administração pública, como todo o seu corpo de servidores. Me desculpa, mas isso aqui é uma grande mentira, tá? Isso é mais um argumento que não cola. Por quê? E aí você vai entender qual que é o principal problema dessa reforma administrativa. O principal problema dela é que ela não mexe com o topo, ela só mexe com a base. E a gente sabe que, e aí você vai ver aqui várias argumentações que são trabalhadas aqui, o que mais gera custo para o Estado é de quem está lá no topo. E é exatamente a parte da reforma que não vai mexer. Então, isso aqui, comigo não colou isso aqui. Ele fala aqui dos princípios, né? O novo serviço público que se pretende implementar será baseado em 4 princípios. Foco em servir, valorização das pessoas, agilidade, inovação e eficiência e racionalidade. Isso aqui, para você falar em um novo serviço público, você não pode, cara, você teria que ter uma proposta muito foda de reforma. Tá? E não só o que foi proposto na reforma administrativa. É muito para essa proposta da reforma. O que entende-se, subentende-se aqui, e aí eu vou abrir aspas porque é a minha interpretação, e sempre quando for a minha interpretação eu vou te falar, é assim, eles tinham uma coisa muito maior em mente, claro, se a gente, né, tá muito visível isso, que atingir essa argumentação, porém, por motivos e motivos que você bem conhece, eles desidrataram o máximo essa proposta, que é exatamente o que aconteceu, entendeu? Com certeza essa proposta, a proposta de reforma administrativa, ela abrangia muito todo o serviço público, porém, não é o que está acontecendo na prática. Então a gente tem que ser bem claro com relação a isso. A proposta foi elaborada para viabilizar a prestação de serviço público de qualidade para os cidadãos, especialmente aqueles que mais precisam. Tá, mas aonde nessa reforma que você pode argumentar que isso vai acontecer? Especialmente para aqueles que mais precisam. Do que a gente está falando? Qual é o argumento? Você poderia argumentar falando assim, com a economia que a gente vai gerar na reforma administrativa, eu vou mostrar aqui para vocês o que eles pretendem fazer, a gente pode transformar isso em ações sociais. Tá, mas até agora, em nenhum momento, isso aqui está claro, né? Modernizar o Estado, tem artigos aqui que pretendem isso também. Aproximar o serviço público brasileiro da realidade do país. O que seria a realidade do país? Garantir condições orçamentárias e financeiras para a existência de um Estado, ou seja, aquela preocupação realmente com conseguir pagar o custo do serviço público. E a gente vai falar mais sobre isso. A partir do primeiro eixo balizador da proposta, gente, vocês têm que ler isso aqui, ó, eixo balizador da proposta. Ou seja, o que se pensou ao montar essa proposta? Busca-se estabelecer uma política de gestão de pessoas ágil, adaptável e conectada com as melhores práticas internacionais. Então, esse é o primeiro eixo balizador, que seria essa reforma que eles enviaram, né? Que é trabalhar aqui mais com a questão da gestão de pessoas. O segundo eixo é a questão que eles estão tentando mexer lá com fazer com que o chefe do Poder Executivo, no caso, né, da proposta ao presidente, tenha mais autonomia para gerenciar. Foi uma coisa que eu até falei no primeiro vídeo. Vamos lá. São previstos 5 tipos de vínculos jurídicos. Isso aqui a gente já trabalhou. Vínculo de experiência, tá vendo como é que é importante você ler isso aqui? Tá tudo explicado. Vínculo, vínculo de prazo determinado para necessidades específicas, e tem uma parte aqui que eu quero te mostrar que talvez seja a que mais te interessa. Aqui, cargos típicos de Estado, com garantias prerrogativas, né, que seria o servidor estável hoje, e deveres diferenciados, será restrito a servidores que tenham como atribuição desempenho de atividades que são próprias de Estado,
sensíveis, estratégicas e que representam em grande parte o poder extroverso do Estado. Então vamos lá. Aqui a gente tem um problema. Nossa, isso aqui é que vai gerar um problema muito grande. Por quê? Porque não está estabelecido não existe uma regulamentação que diz assim: são cargos típicos de Estado, A, B, C e D. Isso não existe. Era para existir, mas não existe. Pronto. Se não existe, o que vai acontecer a partir de se essa lei for aprovada? Sendo aprovada essa lei, como o Brasil é um país muito corporativista, você vai ter um movimento de sindicatos, de carreiras. Então, toda carreira vai querer justificar que é de Estado. Tá? Toda carreira vai querer justificar isso. E aí o que vai acontecer? Existem carreiras que têm um lobby muito forte. Tem carreiras que é óbvio que você já sabe que são carreiras típicas de Estado. Auditor, né, a magistratura, enfim, as carreiras jurídicas, assim, o Tribunal de Contas, né, o auditor do Tribunal de Contas, a carreira policial. Isso aí é fácil. A galera dessas carreiras não precisa se preocupar com nada. Mas a questão é, e o analista e o técnico? E o analista e o técnico? A doutrina, né, da administração pública, diz que cargo típico de Estado é aquele que desempenha uma função que tem tomada de decisão, que ele tem um poder de tomada de decisão. Por isso que ele deveria ser considerado uma carreira típica de Estado. Mas a gente está falando de um cargo, né, não é um cargo típico de Estado. Então, praticamente todo analista ele tem uma tomada de decisão, porque senão ele não seria analista. Tá? Então ele tem ali. O técnico seria mais essa ideia de desenvolver atividades, né? Mais atividades meio, atividades mais burocráticas, atividades administrativas. Então esse cara é o que não teria. Porém, nós temos aqui alguns problemas. Por exemplo, é claro que quem faz a lei não dá para prever tudo, entendeu? Você faz a lei e aí você vai para a discussão, que é a ideia agora no Congresso, mas isso aqui com certeza vai ser discutido. E aí, por exemplo, o técnico administrativo que exerce uma função de confiança. Ah, Alessandra, beleza, mas aquela função que ele está desempenhando é um cargo típico de Estado. Beleza. Então, tudo isso vai ter que ficar muito claro, entendeu? Mas aí você tem o cara que ele vai estar num cargo típico de Estado, que ele está exercendo uma função de liderança, mas depois ele não estaria mais. Então, esse é um dos problemas que pode estar aqui. Só que aí eles falam uma palavra nova aqui, ó. Estratégia de desempenho, em grande parte, ou seja, não todos, o poder extroverso do Estado. Você lembra lá em direito administrativo o que é poder extroverso do Estado? Trouxe aqui, ó. Poder extroverso pode ser definido como poder que o Estado tem de constituir unilateralmente obrigações para terceiros com extravasamento de seus próprios limites. São serviços em que se exerce o poder extroverso do Estado, o poder de regulamentar, fiscalizar e fomentar. Como exemplos, cobrança e fiscalização de imposto, polícia, previdência social básica, fiscalização e cumprimento de normas sanitárias, serviços de trânsito, compra de serviços de saúde pelo Estado, controle do meio ambiente, subsídio à educação, serviço de emissão de passaporte aqui e mais um monte de coisa. Então, isso aqui seria, segundo a doutrina, o significado do poder extroverso do Estado. Mas aí você está falando, claro que aqui ele falou do serviço, mas você tem ali dentro do serviço, por exemplo, o INSS, que ele falou ali, Previdência Social, é um serviço de Estado. Ali o Estado exerce o poder extroverso. Beleza, mas a gente está falando de quais cargos lá dentro que seriam típicos e não típicos de Estado. Então isso aí vai dar muito trabalho isso aqui, pode esperar. Talvez não passe. Acho difícil. E aqui, ó, ainda como forma de adotar a administração por mecanismos de gestão modernos e mais flexíveis. O que eles querem com isso aqui? Dá para o presidente da República, né, extinguir cargos ali de ministro de Estado. Isso eu falei muito no vídeo anterior. Criar e fundir e transformar ministérios, extinguir, transformar e fundir entidades, transformar cargos efetivos em vagas. Tem gente que tem muito medo disso aqui, mas, cara, isso aqui para mim não traz medo nenhum. Porque, é o que eu falei, imagina você ter uma empresa e não poder mexer na estrutura da sua empresa. Então, isso aqui, claro, tem o segundo lado, que é cada presidente que entrar, ele pode modificar tudo, mas aí é um problema mais cultural do que um problema de gestão. E a gente está falando aqui de análise de gestão. Segundo, ao ampliar a prerrogativa de auto-organização do Poder Executivo, a medida proposta busca assegurar maior dinamismo à gestão. Claro que tem muita coisa que, o presidente quer excluir um cargo lá hoje que não serve mais para nada, ele tem que ficar pedindo bênção do Congresso Nacional.
Então, isso você fala assim, olha, você vai ser o presidente da empresa, mas todo mundo que você for demitir aqui, por exemplo, você vai ter que vai ter que informar a diretoria. Então, isso aí é muito complicado. Se você quiser modificar filial, essas coisas, eu estou tentando sempre levar, principalmente, exemplos aqui para você que nunca trabalhou no serviço público. A proposta também nova ao permitir que União, Estados e municípios firmem instrumentos de comparação com órgãos de entidade pública e privados para execução de serviço público. Isso aqui é terceirização. Isso aqui significa terceirização, beleza? E aí eles falam aqui, né, que muito é embasado, que o segundo eixo, tá vendo? Segundo eixo, considerado pela elaboração da medida, né, do Serviço Público Brasileiro, realidade do país, um estudo do Banco Mundial. Eu li esse estudo. Nossa, eu leio esse estudo. Muito foda. E sabe o que mais me impressiona? É que não existe nenhum estudo, eu não achei. Não existe nenhum, vou dizer que não existe. Eu não achei nenhum estudo brasileiro, do Brasil, da administração pública brasileira, sobre a situação da administração pública brasileira, tá? E aí você tem que, claro, você pegar um estudo feito pelo Banco Mundial. Dá para confiar no Banco Mundial? Não, pelo amor de Deus, não estamos nesse nível de conversa aqui, tá? E aí, esse aqui, ó, que a gente vai fazer uma análise, gestão de pessoas e folha de pagamento do setor público brasileiro, foi o estudo que eles mais se embasaram para fazer a proposta da reforma administrativa, tá? E a gente vai ler isso aqui, por isso que eu estou até adiantando, porque essa é a parte mais importante. Ainda outras medidas propostas para convergir na prática, né? Suspender durante afastamento de licenças as famosas vedações. Isso aqui é um ponto positivo, isso aqui tem que passar e o que tiver que ampliar isso aqui realmente não tem justificativa para não ser aprovado isso aqui. Só que, novamente, observação importante. Por exemplo, aposentadoria compulsória com modalidade de punição. Quem mais recebe isso são juízes, tá? Então, e o que custa mais? Porque você imagina, aposentadoria de juiz, compulsoriamente, o cara vai receber o teto, no mínimo. O teto. Ou seja, cada juiz que é aprovado, estou falando de juiz como exemplo, pensa aí nas carreiras jurídicas como um todo, você tem aqui, outra questão aqui, vamos ampliar isso aqui. Você sabia que todo presidente, depois que ele deixa de ser presidente, ele continua recebendo salário? Tá? Vamos chamar de salário. Ele continua recebendo. Não só ele continua recebendo, mas ele tem direito a ter uma equipe, cara, eu não vou lembrar de, sei lá, 20 pessoas que vão ser pagas pelo Estado e vários outros benefícios. Eu não estou vendo a reforma falar disso aqui. É sério, ó, Collor recebe, Fernando Henrique recebe, o Lula recebe, a Dilma recebe, todo mundo recebe. Todo mundo recebe, beleza? Até o Sarney recebe. E vai pagar pro resto da vida. Cadê que isso foi tirado? Então, essas são coisas que a reforma administrativa teria que ter mexido, mas não mexeu. Por quê? Porque ela não mexe no topo, ela só mexe na base. Alessandro, isso quer dizer que ela não deve mexer na base? Não, você tem que mexer na base, mas você teria que mexer em tudo. Isso é uma verdadeira reforma do serviço público. O que nós estamos vendo aqui não é, que a minha principal crítica, não abre aspas, não é uma verdadeira reforma do serviço público. Tá? É apenas sanar um apelo popular e, como sempre acontece no Brasil, atacando a base, que são os mais fracos, tá? Como aconteceu com a reforma da Previdência. Fecha aspas. Voltamos para cá. Aqui, ó, em relação ao terceiro eixo, garantir condições orçamentárias e financeiras para a existência do Estado, vou te explicar isso aqui. Contar com mecanismos de melhor gestão no gasto público e pessoal, você ter mais flexibilidade para contratar pessoas, ok, beleza, nenhum problema em relação a isso aqui. Lei complementar federal irá dispor sobre a política remuneratória e benefícios. Ou seja, muitas coisas eles vão jogar para uma lei complementar. A proposta de emenda da Constituição apresentada não acarreta impacto orçamentário e financeiro. Por quê? Porque, claro, não vai mexer com quem já está na ativa, só vai valer para novos servidores. Esse é o primeiro ponto. Que, a meu ver, não teria nenhum problema mexer com quem está na ativa, desde que mexesse com todo mundo. Isso, tá vendo? Porque aí o que eles estão fazendo? Aí eu vou te mostrar o jogo político, abre aspas. Para que essa reforma não causasse, assim, a gente só para os servidores públicos seriam os mais indignados, servidores da base, vamos chamar assim, da base toda.
Servidores da base seriam os mais indignados se mexesse com eles e não mexesse no topo. Então, o que eles falaram? Não mexe ninguém. Então, tá vendo que esse jogo que é foda, essa é a palavra certa, entendeu? Fecha aspas. Então, no médio e longo prazo, redução de gastos obrigatórios. Sim, isso aqui vai acontecer com a reforma que eu vou te mostrar aqui. Dadas as projeções da aposentadoria dos próximos anos do setor público, passará no curto e médio prazo por um período de renovação. Isso aqui é o que eles mais estão visualizando e eu vou te mostrar exatamente como. E aqui finalizou. E agora a gente vai lá para aquele artigo. Vamos lá, aqui ó. Tem o estudo inteiro, não vou analisar o estudo inteiro, vou ficar aqui com o artigo que uma das pessoas que fez o estudo criou, tá? Tanana, vamos direto para cá. Os servidores públicos federais, que é muito interessante, são particularmente bem qualificados e bem remunerados. Você está falando no geral, não está falando todo mundo, a gente sabe que existem distorções. Porém, nosso estudo aponta que estão rígidos por um sistema de gestão de pessoas engessado demais que carece de planejamento estratégico. Com certeza, gente, não existe planejamento estratégico a nível nenhum. Não existe. Não existe. Sabe? Não existe planejamento estratégico em nenhum nível. Em nenhum nível. Isso é sério. Fato é que você vê, o ministro faz uma coisa, o presidente quer outra, o secretário quer outra, a autarquia de não sei o que tá para lá. É a mesma coisa, você tem uma empresa e cada filial decide o que vai fazer. Esse é o problema, tá? Cada departamento decide o que vai fazer. Não existe planejamento estratégico a nível de governo no Brasil, de administração pública brasileira. Existem no papel, mas na prática não existe. Esse é o maior problema. Estou gostando desses vídeos que eu posso trazer minhas contribuições aqui e meu conhecimento aqui para vocês. Aqui, ó. Servidores federais, cadê? Engessado, cara de planejamento estratégico. Não permite que os melhores funcionários se desempenham pelo desempenho, verdade, todo mundo, né, avança na carreira do mesmo jeito. Cria desigualdade entre as mais 300 carreiras, e aqui está o maior problema de todos. E impacta negativamente a motivação dos servidores com desafios limitados. Por que, Alessandro, que isso aqui é o maior problema? E aí eu vou já falar aqui e você vai entender ao longo do artigo aqui. O problema é a distorção que existe nas carreiras. Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo. Policial legislativo do Senado Federal, cargo de nível médio, ganha quanto? R$19 mil. Técnico, nível médio. Delegado de algum estado. Tem estados que pagam R$10 mil por delegado. R$15 mil é a média do delegado no Brasil. 15 mil. Então, peraí, você tem um técnico, nível médio, que exerce uma função menos complexa do que o delegado. Esse é o problema. É a disparidade que existe não só dentro do governo federal, mas dentro não só do executivo, mas dentro do legislativo, dentro do judiciário. Porque se você parar para pensar, o técnico do tribunal, hoje ele ganha 10 mil. Sei lá, acho que está em 8 mil, né? O técnico do Tribunal Federal, o técnico do Ministério, o cara entra ganhando, sei lá, 4 mil. Então, olha a diferença que existe. Então, mas os poderes são independentes. Peraí. Existe lá na Constituição, está escrito que não poderia existir essa discrepância, tá, dentro do funcionalismo público de cargos que exercessem a mesma função. E aí eles interpretaram do jeito que eles quiseram. Técnico, tá, beleza, o nível médio no legislativo ganha absurdamente maior do que o nível médio no executivo. Então, esse é o principal problema e que não foi atacado com essa reforma administrativa. Nem falaram sobre isso. Porque existe aquela questão da independência dos poderes. Isso não é justificativa para não se fazer a reforma desse ponto, tá bom? Claro que dentro do federal, estadual e municipal, você vai existir diferenças, porque o orçamento do município é muito diferente do orçamento da União. Ok, mas dentro da União, você ter essas diferenças... Vou contar um exemplo aqui para vocês. Quando eu trabalhava na Fundação Mocenho de Brasília, teve uma época lá que a galera queria entrar de greve, pedindo uma reforma da carreira. Eu aceitei o desafio, eu montei toda a carreira, toda a proposta da nova carreira. Montei toda a lei, certinha, bonitinha, com o novo plano. Na época, sei lá, as pessoas ganhavam um técnico, 2 mil.
Aí tinham secretarias do GDF, do Governo do Distrito Federal, que o técnico ganhava, salvo engano, por exemplo, Secretaria de Fazenda, ganhava 7 mil. Então qual que é a diferença desse técnico para esse? Nenhuma, tudo é técnico administrativo. Nenhuma. Então você tem técnico, analista, tipo especialista. Seria que ter essa divisão. Tudo é técnico, tudo é analista, tudo é especialista. Esse é o verdadeiro problema. E aí, só complementando aqui, eu sei que o vídeo vai ficar grande, mas enfim, isso aqui é para quem está interessado mesmo em entender como é que funciona o jogo político, então não vou me preocupar aqui com o tempo. Eu fiz a reforma. O que eu fiz? Olha análise. Nós ganhamos 2 mil, tem um cara que ganha 7. A minha proposta era aqui. Só que, por exemplo, o cara ganhava 2 mil e ele ia chegar no fim da carreira com 10 anos e ele ia, tipo, ganhar, sei lá, quase 7 mil. Qual que foi a minha proposta? Beleza. O cara começa ganhando ali, na época, sei lá, era 3 mil, e ele saía do serviço público ganhando aproximadamente 10 mil. Você praticamente triplicou o salário daquele cara, só que em 20 anos ele chegaria no topo. Então o cara está sempre buscando crescer. O que acontece muito no serviço público é que determinadas carreiras chegam no topo com 10 anos, com 15 anos. Então imagina, você vai aposentar com mais 20, então você vai ficar mais 20 anos recebendo a mesma coisa, a não ser que você vai para um cargo de comissão, cargo de confiança, ou tendo reajuste da inflação. Esse é o principal problema, e são essas coisas que a reforma não trabalhou. Mudar o paradigma da gestão de pessoas para um modelo mais flexível, fez trabalhar e tá. Olha que interessante. O que os dados dizem? Isso aqui é interessante. O Brasil gasta aproximadamente 10% do PIB com pagamento de salário e vencimento de servidores públicos. O que em termos comparativos representa um gasto alto para o padrão internacional. Tá vendo? O que temos comparativos. Cadê? Vamos ler de novo aqui. O Brasil gasta aproximadamente 10% do PIB com pagamento de salários e vencimentos de servidores públicos, o que em termos comparativos representa um gasto alto para os padrões internacionais. Foca nisso aqui. Ainda que tenha aumentado 83% em 20 anos, até chegar a 11,5 milhões de servidores, presta atenção nisso aqui, o número de pessoas empregadas pelo governo não é alto. Aí você fala assim, se o número, comparação com outros países, se o número de pessoas, em comparação ali com 53 países, não é alto, por que o nosso gasto é maior? Simples. Porque você tem poucas pessoas ganhando muito e a maioria não ganhando tanto. E é esse pouquinho que está aumentando, que está causando o maior impacto de todos na folha de pagamento. Em uma comparação com prêmios salariais do setor público em 53 países, onde se comparam pessoas do mesmo setor econômico, localização geográfica, educação, tipo cara nível médio, especialista, analista e outras características individuais, um servidor público brasileiro recebe, de maneira geral, 19% mais do que trabalhadores do setor privado formal. Ponto. Essa porcentagem está em linha com o resto dos países, mas principalmente porque os servidores municipais não têm prêmio salarial, e essa é o maior, Você tem uma grande quantidade desse tipo de servidores. Porém, o prêmio dos salários dos servidores estaduais é de 36%, aumentou em 6 pontos percentuais em 2012, e os servidores federais 96%. Um problema que existe também é que, você deve ter visto em vários concursos públicos, remuneração inicial, sei lá, R$ 1.500, mais gratificação de não sei o quê, mais gratificação de não sei o quê, mais gratificação, aí o salário vai para 8 mil. Então, esse é um problema grave também e que não está sendo atacado pela reforma administrativa. Não foi mencionado isso aqui, não sei se eles vão trabalhar isso aqui depois. O governo federal emprega cerca de 12% de servidores do Brasil, mas representa 25% do total dos vencimentos pagos. Durante o período entre 2008 e 2018, o gasto no Poder Executivo Federal teve um aumento real de 2,5% ao ano. A partir de 2011, o crescimento da folha caiu 0,6% ao ano. Em 2009, 44% dos servidores federais recebem mais de R$10 mil por mês. Olha essa análise. 44% dos servidores federais recebem mais de R$10 mil por mês. 22% recebem mais de 15 mil e 11% recebem mais do que 20 mil. É aqui que você tem a disparidade. Que você tem, quando você estudar estatística, você vai ver ali, por exemplo, em média, os extremos influenciam. Então, quando você tem o cara que ganha aqui, você está comparando a média do salário, o cara que está lá no ministério que ganha 3 mil e o cara
que é juiz e que... Tô falando juiz aqui porque é o exemplo que vem mais da minha mente. Você vem aqui, cara tirando 50, 60, 70 mil com as premiações, tá? Isso aqui conta as premiações. Então esse é o problema. Existem no Serviço Público Federal carreiras com funções semelhantes, mas orientadas especificamente a um órgão ou entidade, favorecendo a fragmentação e desigualdade no tratamento de setores. Governo federal, todos os poderes. Existem, cara, muitas carreiras para a mesma coisa. As condições de trabalho e remuneração podem variar bastante, mesmo para atribuições muito similares. É o que eu falei do técnico, do legislativo, é a mesma coisa do técnico do executivo, e eles têm salários completamente diferentes. A análise mostra que existem desigualdades importantes que podem criar incentivos negativos, claro. Por exemplo, algumas carreiras mostram uma ampla dispersão salarial que não está necessariamente ligada ao desempenho. Praticamente, acho que todas as carreiras acontecem isso aqui. Basicamente, no serviço público brasileiro, você tem ali a sua melhoria da remuneração com o tempo de serviço. Só o tempo de serviço, que é uma coisa que a reforma administrativa está tentando trabalhar. A análise mostra... Cadê aqui? Assim, servidores públicos com o mesmo tempo de serviço e, teoricamente, com as mesmas funções, recebem salários muito diferentes. Tá vendo? Foi o que eu falei. E essa diferença não se explica pelo desempenho, mas pelas diferenças de gratificações. Existem 179 rúbricas de gratificação no governo federal. Então, 179 gratificações diferentes. Gratificação por isso aqui. Gratificação por trabalhar na antessala do ministério. Cara, é impressionante. De fato, de modo geral, quando há pagamentos por desempenho, quase todos recebem. Em 2017, 87% das carreiras com pagamento por desempenho, pelo menos 90% dos servidores receberam. Ou seja, está todo mundo recebendo. Dado que o salário básico corresponde em média a 58% da remuneração total dos servidores. Esse é o salário básico, o restante é gratificação. Uma simulação do Banco Mundial prevê que, isso aqui é muito importante para você entender, prevê que até 2022, cerca de 26% dos servidores terão se aposentado. Até 2030, prevê-se que 40% dos servidores terão se aposentado. Essa é a brecha que o governo quer pegar. Reformas que aproveitem essa janela de oportunidade poderiam trazer também importantes ganhos fiscais, já que muitas carreiras têm altos salários iniciais e servidores chegam ao topo da carreira em poucos anos. Perfeito isso aqui. Reduzindo todos os salários iniciais dos servidores em 10%, reduzindo todos os salários iniciais dos servidores em 10%, aumentando o tempo necessário para chegar ao fim da carreira, obtém-se uma economia acumulada de 26 bilhões até 2030. É muita coisa? Talvez se olhe para você, 26 bilhões é muita coisa. Para o Serviço Público Federal não é tanto. Reduções nas taxas de contratação de novos servidores à medida que outros se aposentam. Claro, gente, isso é uma coisa que vai acontecer, principalmente porque as coisas estão se informatizando, então muita coisa vai deixar de existir. Isso é normal, não adianta você querer brigar com isso. Estima-se que a queda da taxa atual de reposição de servidores seja 1,9 de um novo contratante. Ou seja, isso aqui quer dizer assim, aposenta 10 e você contrata 9. Entendeu? Ficar sempre um vago aí. Olha que interessante, deixaria o governo com aproximadamente 740 mil vínculos e geraria uma economia de 52 bilhões de reais. Outra coisa, finalmente a restrição de aumentos salariais não relacionados à progressão por 3 anos, seguidos à concessão de reajustes com base na inflação, associado a uma reposição de 9 contratações para cada 10 aposentados, foi o que eu falei, pode trazer uma economia de 200 bilhões de reais até 2030. Então é nisso aqui que eles estão querendo pegar essa brecha. Por quê? E aí vamos entender isso aqui. Finalzinho do nosso vídeo. O que o governo quer? O objetivo oculto, tá? O objetivo oculto não quer dizer que é ruim, tá? Quer dizer assim, o que não está sendo dito. Eles querem dizer, olha, vai aposentar muita gente, 40% vai se aposentar. Então, desses 40% que se aposentarem, nós vamos contratar menos e vamos pagar menos. É assim que a gente vai gerar economia. Simples assim. É isso que eles querem fazer, ponto final. Essa é a principal intenção. E aí eu volto no principal erro. Porque esse estudo aqui, ele considerou todos os servidores públicos. Esse estudo, ele considerou o topo também. E a reforma administrativa não contempla o topo. E o que me impressiona mais é você fazer uma medida, uma emenda à Constituição, propondo uma reforma em que em nenhum momento foi trabalhado números, um estudo, para dizer que essa reforma, exatamente qual é o impacto financeiro que ela vai ter.
Eu sou muito analítico, então para mim justificativas tem que ter isso. Pode ter a intenção, beleza, mas pode ter a parte qualitativa, sempre tem, mas tem que ter a parte quantitativa. Beleza? Então é isso, mais um vídeo aqui para você entender as claras a reforma administrativa e você tem embasamento. Então lembre-se, qualquer dúvida, coloca aqui, tá? E aí para de ficar emitindo opinião, lembre-se, com base no que os outros, simplesmente no que os outros falam. Eu vou deixar todo essa documentação, esses artigos, os links aqui, inclusive com o estudo do Banco Mundial, se você quer opinar, você tem que ler isso. Se você não lê isso, você não tem condição nenhuma de opinar, então fica calado que é melhor. Beleza? Esse é fato. Então, não querem, não. No partido X, Y, direita, esquerda, centro, diagonal, vertical, esquece isso. No fundo, tudo isso impacta a sua vida. Então, nesse momento, você não pode querer que tenha concurso público, sim, como eu sempre falo isso aqui. Você não pode, eu quero que tenha concurso público. Por quê? Porque eu estou estudando. Cara, isso não é justificativo. Porque no fim das contas, se, por exemplo, o governo não tiver dinheiro para pagar, o cara não vai receber e não vai ter concurso público e pronto, acabou. Então você tem que pensar nisso. Tem que pensar que o bem do sistema é o bem, é o bem de todos. Ok? E se o sistema vai mal, todo mundo vai mal. Então aqui eu expus para você o que exatamente que pode acontecer e o que não pode, e o que deveria acontecer, o que seria melhor fazer e quais os principais problemas dessa reforma. No próximo vídeo eu vou falar, e se a reforma for aprovada exatamente como está aqui? E aí, estrategicamente, que é uma coisa que é muito importante para você, o que você hoje que está estudando, você tem que pensar estrategicamente. Beleza? Então é isso. Deixa o teu comentário aqui, como eu falei, depois eu vou até fazer um quarto vídeo com pegando os principais comentários, respondendo para vocês, que eu quero que vocês tenham essa melhor educação a respeito da reforma administrativa, para debater, para opinar, ok? Porque a gente está aqui para construir. Todo mundo sabe que do jeito que está, não está bom. Vai ter que ter uma mudança. Agora, a gente pode criar uma mudança significativa, e aí o mais importante é a gente bater nessa tecla que se for mudar, tem que mudar para todo mundo. Todo mundo que seja daqui para frente, ou todo mundo no geral, mas tem que envolver o topo também. E tem que, principalmente, corrigir essas distorções nas carreiras, parar com essa disputa de ego que existem entre os poderes, porque na verdade é isso que existe. Poder legislativo eu tenho que ganhar mais, poder judiciário eu também tenho que ganhar mais, e o executivo é onde tem mais gente também acaba sempre se lascando. Isso aí, cara, é fato isso aí, em todos os poderes, né, em todas as esferas, sempre acontece isso, tá? Então a gente tem que parar com isso. A gente fala muito em igualdade, mas não está sendo tratada igualdade aqui no fim das contas. Então espero que você tenha aprendido muito com esse vídeo, deixe teu comentário e vamos juntos. E lembra também de curtir, claro, esse vídeo e compartilhar com as pessoas que você conhece, compartilha com os concurseiros para mais pessoas entendam exatamente o que está acontecendo, saibam debater e a gente construa algo que seja bom para mim, para você e para o sistema. Vamos juntos.